O tema da mensagem de hoje é fugindo do chamado. Êxodo capítulo 3, versículo 10, assim: vá, pois, agora, eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou: eu estarei com você. Esta é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus nesse monte. Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas e disser: o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e se eles me perguntarem: qual é o nome dele? O que eu lhe direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Isto é que você dirá ao israelita: o eu sou me enviou a vocês. A maioria das pessoas, por muitas vezes nós apresentamos ao Senhor diante de uma situação que aos nossos olhos parece difícil. Nós dizemos assim: não, eu não concordo, eu acho que deve ser diferente. Quando nós somos chamados e confrontados para fazer algo para Deus, por muitas vezes nós colocamos algumas desculpas, dentre elas desculpas esfarrapadas: o emprego, é a esposa, é o filho. É porque eu não sei falar, eu não sei, eu não estudei, eu não fiz. E esse trecho dessa história, amado, relata exatamente isso. A desculpa que Moisés primeiro começa a colocar diante de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. Imagine que coisa soberana. Ele está procurando uma ovelha, ele não estava orando. E de repente a ovelha se perde e ele vai até aquele determinado local. Chegando lá tem uma sarça. E Deus se manifesta. Aquele fogo começa a consumir aquela pequena árvore e sai uma voz de dentro da árvore falando com ele. É engraçado, amado, que por muitas vezes nós falamos: Senhor, eu quero ouvir a tua voz, eu quero que o Senhor fale comigo através de sonho, eu quero que o Senhor trata comigo diretamente como tratou com Moisés. E por muitas vezes o Senhor te ordena algo sem precisar te espantar como Moisés ficou espantado, mas nós achamos melhor deixar para lá, porque imaginamos: não vou conseguir. A primeira desculpa de Moisés, ele disse assim: eu não sou capaz. Preste atenção, amado. Como é que Deus escolhe uma pessoa e a pessoa por si só diz assim: não, o senhor está enganado, eu não sou capaz. Êxodo 3:11 ele diz assim: Moisés pergunta: mas quem sou eu? O texto diz: quem sou eu para ir até os israelitas? Imagina, eu fui abandonado dentro de um cesto de vime, que foi tapado as brechas com betume. Minha mãe colocou no rio Nilo, porque Faraó mandou matar todos os garotos daquela época. A minha mãe, por fé, colocou, mas eu nunca conheci o Deus. Eu sempre conheci o Deus dos egípcios. Eu conheci o Senhor quando os meus pais me falaram de ti, mas ele já tinha uma certa idade. Sabe, irmãos, às vezes nós temos essa desculpa: quem sou eu? Eu cheguei na igreja agora, eu acabei de vir do encontro, eu acabei de batizar, eu acabei de fazer o curso de liderança. Quem sou eu para ir para a célula, para ir ministrar? Quem sou eu para multiplicar a minha célula? Quem sou eu para orar pelo enfermo? Quem sou eu que vim do mundo? Quem sou eu que servia a Faraó? Quem sou eu que tinha vários deuses? O Senhor diz: você é aquele que eu escolhi. E pronto. Sabe, irmãos, essa pergunta revela que Moisés tinha complexo de inferioridade. Como muitas vezes nós nos sentimos tão inferior, sabe? E ele tinha uma inferioridade tão grande que pensou que Deus havia escolhido o cara errado. Não, Deus, não é não. Tanta gente lá. Lá tem meu pai, lá tem meu irmão. Lá tem um monte de gente que o Senhor poderia chamar. Eu saí do Egito fugido, porque sem querer eu matei uma pessoa. Eu tenho crime nas minhas costas. Eu tenho um passado que não é legal. E é a mim que o Senhor vem para ir. Ele diz: eu não sou capaz. O Senhor disse: sim, você é. Sabe, irmãos, muitas pessoas recusam cumprir papéis dos quais Deus lhe reservou, porque se julgam incapazes. Deixa eu te dizer uma coisa: todos são capazes. Todos. Olhe para as outras pessoas. Talvez você olhe para pessoas que são muito mais talentosas, e aí então você encontra desculpa, sabe? Para não fazer a vontade de Deus. Fala: não, manda o Joaquim. Olha lá, o Joaquim é teólogo. Manda o pastor Alexandre.
Manda o pastor fulano de tal, manda o líder fulano de tal, manda o William, manda o Daniel, manda o líder tal. Porque eles são muito mais habilidosos do que eu. O fato é que sempre encontramos pessoas ao nosso redor mais inteligentes, mais habilidosas, em todas as áreas. A empresa que você trabalha, o trabalho que você faz, tem pessoas que fazem muito melhor do que você. Isso é fato. Agora, eu nunca vi você chegar num cliente e chegar e dizer assim, ó, aqui está o cartão, né, do meu concorrente. Ele trabalha muito melhor do que eu. Chama ele. Quem faz isso? Não, mas você promete que você vai fazer bom. Vai fazer bem, desculpa. Não, o meu trabalho, e se alguém citar o fulano, não, eu faço isso aqui há anos. Ele pode ter uma loja enorme, mas o meu trabalho é tão bom quanto o dele. Engraçado que para a obra de Deus a gente empurra os outros. Sabe, alguém disse assim, olha, você é um bom pedreiro. Pronto, era tudo que você precisava para a partir daquele dia você se nomear pedreiro. Talvez a tua parede é mais torta do que as outras, o seu reboque já não é tanta coisa, mas alguém disse, você é, e você diz, então eu vou ganhar dinheiro com isso. E você não dá esse seu serviço para o concorrente. O Senhor te escolheu, aquele que é perfeito, aquele que é soberano, aquele que criou céus e terra, que nunca se enganou, não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele diz, é você, e Ele é quem te capacita. Sabe, tem pessoas muito mais fortes do que você, muito mais carismática, muito mais simpática, mas nem por isso Ele escolheu esse, mas Ele escolheu você. Sabe, irmãos, Deus não quer pessoas autoconfiantes. Exatamente o contrário. Ele quer pessoas dependentes dEle, que se mantêm apenas pela fé. Graça é isso. É saber que somos salvos pela fé. Independente do que você tem a fazer ou do que você fez. Se você tende a fugir é porque acha que não é ninguém. Se você tem essa tendência de fugir, de não, é melhor que outro faça, ou quando você faz, você fica frustrado. Tem pessoas que faz até, mas depois é o pior dia para ele, fica mal-humorado, porque ele mesmo se autoanalisa e se coloca para baixo, e diz, não, eu não fiz bem, todo mundo está falando, ele não acredita, ele diz, não, estão falando para me agradar. Escuta, ninguém tem que te agradar, ninguém precisa te adular. Se não ficou bom, amém. Lembra do teu trabalho? Você é capaz de dizer assim, então, esse trabalho eu fiz o meu melhor. Faça isso na obra de Deus. Diga, olha, esse é o meu melhor. Ainda que tem gente que faça muito melhor. Mas você fez e Ele aceitou. Sabe o resultado do nosso trabalho? Ele é financeiro. O nosso trabalho, quando nós realizamos um trabalho, nós esperamos o dinheiro. Sim ou não? Porque senão ninguém trabalharia. Quando você faz algo para Deus, não espere só o dinheiro, espere prosperidade, espere paz, espere amor, espere gozo, espere tudo de bom, porque Ele tem o melhor para te dar. Sabe? Às vezes você está olhando na direção errada. Você está dizendo que não é ninguém. Como é que você se autodiminui? Para de ficar olhando no espelho, amado. Porque quando a gente olha no espelho, a gente começa a enxergar coisa que ninguém enxerga. Esses dias uma pessoa chegou para mim e falou assim, nossa, eu estou chateado, olha, mais uma ruga. Falei, prazer, tenho vários. Sabe? Falou brincando, mas sabe aquela brincadeira com fundo de verdade? Eu disse, olha, você tem uma beleza tão extraordinária, essa ruga faz parte da beleza. Mas às vezes nós enxergamos uma coisa que ninguém enxerga. Nós queremos enxergar aquilo que Deus não quer enxergar, porque para Ele tanto faz como tanto fez. Não é verdade? Nós começamos a olhar no espelho, e quando você olha no espelho, preste atenção, você pode olhar para tudo quanto é lado, às vezes passa alguma coisa na tua frente e você não repara. Você olhou no espelho, você começa a se reparar, você faz um scanner de você mesmo, principalmente a mulher, não é? Começa a escanear e fala, então, meia hora me maquiando, mas ficou um pontinho aqui que não está legal. Vai e arranca tudo, por causa daquele pontinho. E às vezes pega um marido, insensível, e aí ela chega, toda bela, e aí amor, fui no cabeleireiro, como estou? Ele fala, ué, ninguém te atendeu? Tadinha. Ah,
não, amor, eu tô brincando. Mas já acabou com ela. Ela já tem a sua autoconfiança, a sua autoestima baixa, agora ficou abaixo de zero. Tem crente que é assim. Se ele desce do púlpito e ninguém bate nas tuas costas e diz assim: parabéns, a mensagem, Deus falou comigo, aquele dia foi o pior dia, porque ele acha que ele fez a pior mensagem. Ele acha que naquela célula, aquele dia, ele ministrou a pior palavra, porque ninguém falou nada. É engraçado, porque nós estamos esperando aplausos, e Deus não tem costume de aplaudir ninguém. Pare de olhar no espelho, comece a olhar para o Todo-Poderoso, sabe? Porque Deus então ele responde a Moisés: não importa quem você é, eu estou com você. Versículo 12 ele fala sobre isso. Segunda desculpa de Moisés: eu não tenho conhecimento. Natural. Você acha que Moisés tinha o mesmo conhecimento que Arão? Você acha que Moisés tinha a mesma intimidade que Arão teve? A única diferença é que Arão estava desviado. Ele realmente só se posicionou quando Deus chama Moisés, e Deus fala com ele, e aí envia os dois para tratar com o faraó. Mas Arão ficou um tempo desviado. Por quê? Porque Arão começou a olhar para a luta. Imagine, havia uma promessa: Deus vai mandar um libertador, nós vamos deixar de ser escravo. E quando isso estava acontecendo, amado, perto de acontecer, muito mais eles sofriam. Aí que eles eram mais escravizados, começaram a passar dificuldade financeira, começaram a passar dificuldade até de alimento, porque Faraó realmente fechou o coração, principalmente na época das pragas. E aí eles começaram a olhar: eu não sei, eu falo com Deus, Deus não está me respondendo, eu estou orando ao Senhor, Deus não está fazendo. Deixa eu te dizer uma coisa, o salmista diz que ele não dorme, não cochila, o Deus de Israel. Tem coisa que você vai precisar passar aperto sim, porque é te afunilando que ele vai levar você ao lugar de excelência. Porque muitas vezes, amado, quando nós estamos bem, nós queremos regozijar, e quando nós queremos regozijar, nós extravagamos, sabe, somos tão extravagantes que às vezes não paramos para pensar nem mesmo quem está do lado. Você pensa naquele momento, naquele seu eu, aquilo que você quer, mas existe às vezes algumas enfermidades até, alguns problemas financeiros, psicológicos, amorosos, que Deus permite, porque é nessa hora que o crente lembra dele, dobra o joelho e fala com o Pai. Nós estamos debaixo do amor, da graça, mas a graça não tira as nossas responsabilidades. Êxodo 3,13, Moisés pergunta: quem é você? Ele diz: quem que você é? Quando eu chegar lá e falar com os meus irmãos israelitas, quem eu vou dizer que você é? Ele diz: fala para eles que o eu sou te enviou. Sabe por que Moisés faz essa pergunta, amado? Porque ele sente falta de conhecimento, ele tem falta de intimidade com Deus. Alguém chegou para mim um dia e falou: pastor, eu não sei orar. Eu falei: como não? Eu até começo a orar, mas dá 3, 4 minutos eu já estou repetindo tudo de novo, o que eu comecei a orar, e aí acabou o assunto. E aí, como que eu faço então? Oração é intimidade. Imagine que você encontra um vizinho, que você mudou para um prédio, você encontra ele no elevador, o máximo que você vai dizer: está frio, está quente, talvez hoje vai chover. Você não conhece ele, mas é um princípio, é um começo. No outro dia, quando você encontrar, você fala: você viu, rapaz, não falei que ia chover? O assunto já começou a crescer. Falei: então, olha, ontem mesmo, depois nós conversamos aqui, sabe, eu deixei a janela aberta, entrou chuva, molhou tudo. Rapaz, eu conheço alguém que faz esse trabalho. Olha como o negócio já está evoluindo. Com Deus é a mesma coisa. Quando nós falamos com Ele, você não pode falar e se calar. Você fala hoje, amanhã você fala de novo, e depois de novo. Daqui a pouco você dobra o joelho para orar. Quando você der fé, igual Daniel, 3 horas por dia. A sua oração demorava em torno de 3 horas. Ele orava 3 vezes ao dia, ou seja, 9 horas do dia ele estava na presença de Deus. Talvez você fale: mas que tanto assunto. Engraçado, quanto assunto você tem para ficar no Facebook, no WhatsApp, no Instagram? Não é verdade? Quanto assunto você tem quando fala com a tia, com um amigo, com fulano de tal? Eu me recordo quando eu namorava com a minha esposa, já estávamos noivos, a gente passava um tempo junto. E quando chegava em casa, quando não era eu que ligava para ela ligava para mim. A gente ainda tinha assunto para mais de metro. Sabe por quê? Porque quando você está bem com uma pessoa, você tem assunto. Quando não tem, você fica inventando, mas você quer ouvir a pessoa falar. É ou não é? Não é gostoso quando você viaja com a galera, você não quer nem dormir?
Você fica a noite inteira. Engraçado que na tua casa você não vê a hora de dormir cedo. Mas quando você está acompanhado de pessoas bacanas, pessoa legal, você não quer dormir. Você quer conversar, você quer arrumar assunto, você faz pergunta que você já fez. Mas você adora aquela companhia. Assim é o Senhor. Moisés, amado, ele não tinha esse conhecimento, não porque ele não conhecia a Deus, mas ele conhecia a Deus de ouvir falar. E Deus, ele quer que você conheça Ele de falar diretamente contigo. Mas como que eu faço isso? Deixando de fugir da presença dEle. Sabe? Ele não conhecia o suficiente para descrevê-lo ao povo. Porque é fato, quando você tem o conhecimento de alguma coisa, você descreve. É muito bom uma pessoa que sobe aqui e sabe o que está falando. E descreve a Bíblia, e fala da história da qual ele está ministrando. Ele tem conhecimento de causa. Ainda que ele conheça só aquela história, mas aquela história ele vai falar. O problema é que a gente quer conhecer os 66 livros da Bíblia. E você acha que numa mensagem você tem que falar pelo menos 10% dele. Mentira. Fala apenas um terço daquilo que Deus colocou no teu coração. Já é o bastante para ele tratar com alguém. Olha, pastor, eu não sei pregar, eu só sei pregar. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Glória a Deus, você já está com 70% do caminho ganho. Sabe por quê? Porque você fala algo que você tem certeza. Quando eu não sei o que falar, eu falo do amor de Deus. É isso. Deus ama. E todos estão prontos para ouvir isso. Moisés não tinha esse conhecimento. Por quê? Porque ele não tinha começado a ter essa intimidade. Muitos, amados, se recusam à missão que Deus lhe dá pelo mesmo motivo. Sabe por quê? Falta-lhe conhecimento. E o conhecimento que eu falo aqui não é conhecimento bíblico, é conhecimento de intimidade com Deus. Não é para você dobrar o joelho e ficar lá 2 horas. Falar, nossa, falta 20 minutos para 2 horas. Aí eu vou levantar e vou dizer, uau, orei 2 horas. Intimidade não é isso. Intimidade não é estar do lado da pessoa e não abrir a boca. Intimidade é você ter assunto, é você querer ter assunto. E Deus sempre estará pronto para te ouvir. Como anda o seu relacionamento com Deus? Deus então ele responde em Êxodo 3,14. Eu sou o que sou. Eu sou sempre presente. Eu sou tudo que você precisa. Quando ele fala o eu sou te enviou, ele está dizendo isso. Sabe, eu sou o que você precisa, eu sou sempre aquilo que você estiver necessitando, eu sou o que sou porque eu sou o Senhor. Terceira desculpa de Moisés, o povo é duro de coração. Isso aqui é fato. Tem povo mais duro de coração do que o ser humano? Êxodo 4:1, Moisés pergunta, e se eles não me ouvirem? O que Moisés sentiu aqui, amado, ficou intimidado, sabe? Por quê? Porque ele estava preocupado com a reação do povo que teria para com ele. É natural a gente ficar assim no começo. Natural, em todas as áreas. O que será que vão pensar de mim? Será que vão aceitar? Ainda que tenha alguém dando um aval, mas será que eu vou me sair bem? Sabe? Com essa mensagem, ele dizia e ele trazia uma libertação que ele queria fazer, mas que não tinha coragem de assumi-la. Mas Deus, ele conhece todas as coisas. Deus sabe quem vai se salvar e quem vai se perder. Sabe, irmãos, no começo do meu ministério eu ficava muito triste quando alguém frequentava a nossa igreja e por algum motivo a pessoa ia embora. Eu ficava me culpando, dizendo assim, onde eu errei? O que será que eu fiz que magoou essa pessoa? E por muitas vezes chegou o tempo da pessoa. Por um bom tempo. A nossa igreja ela foi como um pronto-socorro. Algumas pessoas vinham feridas de outros lugares, vinham para cá, passava pelo encontro, era restaurada. Voltava para da onde veio, porque saiu de lá debaixo de mágoa, saiu de lá debaixo de maldição. E quando chegava dizia, olha pastor, foi muito bom estar aqui, mas Deus pediu para mim me levantar de onde eu caí. Eu já preguei isso muitas vezes. Ao mesmo tempo que a gente se sente feliz porque você foi instrumento, nós precisamos sentir que ninguém é nosso, que ninguém é de ninguém. Às vezes eu fico preocupado porque algumas pessoas, como já aconteceu de líder, falam, nossa, o fulano está na minha célula, agora ele está querendo ir para a célula do Beltrano. O que será que eu fiz para ele? Sabe, irmãos, deixa eu te dizer uma coisa, ninguém é de ninguém. Se tivesse que ser de alguém, seriam minhas ovelhas. Mas eu não tenho ciúme, porque não é minha, é do Senhor.
É muito melhor uma pessoa estar bem em qualquer outro lugar do que estar contigo, mas estar junto. Às vezes às vezes você não está bem em algum lugar e você diz assim, eu não vou sair daqui porque eu gosto muito do fulano de tal ou da fulana de tal e ele vai ficar chateado comigo. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus quer te ver feliz. Às vezes é tempo de você se deslocar daqui para um outro local, mas é importante que você se sinta bem. Sabe, irmãos? Nós não podemos ter isso. Moisés, ele estava preocupado porque o povo é duro de coração. Claro, ele viveu no Egito. Ele sabia como que aquele povo era difícil. E ele diz, como que eles vão, como que eles vão me receber? Até então eu era um playboy, eu era príncipe do Egito. Aí fiquei sabendo que eu era filho de hebreu, tirei as roupas egípcias para defender um judeu e acabei sendo expulso do Egito. Agora eu volto lá com a maior cara de pau. É assim mesmo que Deus quer. Volte para o Egito onde estão os seus amigos e fala do amor de Deus para eles. Mas logo eu mando o pastor. Não, Deus está mandando você, vai lá. Chama para a tua célula. Mas como que eles vão me receber? Se até então eu era lá no Siriguidum. Até então eu era lá, fazia um monte de coisa errada. E agora? E agora lava essa cara de pau. Porque agora você não tem mais ela, você é uma nova criatura. E vai falar do amor de Deus. E quando eles enxergarem você, vai ser igual eles enxergaram Moisés. Vão ver a glória do Senhor na tua vida. Sabe, amado? Os planos de Deus jamais falham. E você faz parte do plano de Deus. Êxodo 4, do 2 ao 9, Deus responde, quando eu terminar, eles ouvirão. Eu não coloquei todo o texto para que a gente não perca muito tempo. Mas o Senhor diz do 4, do 2 ao 9. Moisés, é assim, assim, assim. Depois que eu terminar a obra, eles vão te ouvir. E você lembra da história? Que cada praga que tinha, mais o povo fechava o coração. Não era? A ponto de dizer, Moisés, vai embora. Volta lá para onde você veio. Porque, quanto mais vem a praga, mais Faraó fecha o coração e mais a gente sofre. Já não estava bom a gente estar sofrendo? E quando tudo parecia estar bem, que eles estavam felizes agora, já tinham aceitado o chamado de Moisés, estavam lá no deserto, caminhando diante do Mar Vermelho. O que acontece? Eles ficam sabendo que Faraó estava vindo. Aí acontece o quê? Eles olham para Moisés e dizem assim, escuta, não tinha cemitério lá no Egito? Você trouxe a gente para morrer aqui na beira da praia? Olha como o povo era duro de coração. Ele sabia que o povo era duro de coração. Mas Deus te chamou para ir para um povo duro de coração, tanto quanto você era. Alguém disse para mim esses dias, pastor, mas olha, fulano de tal é tão difícil. Eu não sei mais o que eu faço. Continue orando e continue convidando. Nossa, mas tem hora de vontade de desistir. Ninguém desistiu de você. Por que você vai desistir do teu irmão? Você era pior. Eu nem gosto de contar muito as minhas histórias do que eu fazia, porque não é bênção para ninguém. Mas eu não dizia que eu não gostava de crente, eu odiava crente. Imagine eu ter que voltar no meio dos meus amigos do passado e falar do amor de Deus. Foi difícil? Foi. Mas o Senhor disse, vá, e eu fui. Sabe, amado? Uma coisa que nós precisamos ser é determinado. Aonde você quer chegar? Tem gente que fica lembrando do passado, sabe? Dizendo assim, quando eu era do mundo, eu fazia isso, eu fazia aquilo. Esquece isso, é uma página virada na tua vida. Você agora foi salvo em Cristo Jesus. Mas pastor, eu acabei tendo algumas situações que eu preciso mudar e os meus amigos foram embora. Glória a Deus, porque não é teu amigo. Porque amigo que é amigo se converte contigo. Sabia? Sabe quando a gente reconhece os amigos? Quando você não está bem. Você não tem mais dinheiro para pagar churrasco. Você já não está mais na balada. Aí os seus verdadeiros amigos vão lá, se você está lá no mundo, e vão te suprir da mesma forma. O verdadeiro amigo é aquele que, independente do que você tem a oferecer, ele vai estar do teu lado. Nós tivemos aqui várias situações de jovens, uma situação bem recente, que é do Renan e do Igor. Eles são amigos desde criança. Quando o Renan se converteu, foi para o encontro, levou o Igor. O Igor, porque era amigo dele, falou, eu também vou para a igreja. Isso é ser amigo. E está até hoje. E não é estranho que o Igor agora,
ele é o líder em treinamento do Renan, é a próxima célula que multiplica. Isso é amizade. Agora, olha, você se converteu, você está na igreja, eu não gosto de crente, então você fica lá e eu fico cá. Nunca foi teu amigo. Nunca. Porque se a pessoa está fazendo coisa errada, o amigo fala, não, ele usa droga, ele mata, ele rouba, ele é nóia, ele é ladrão, ele é bandido, ele é estrupador, mas ele é meu amigo. Não é assim a música do Tiririca? Ele é tudo isso, mas ele é meu amigo? Por que que agora você está andando no caminho correto, querendo fazer a coisa certa, e aquele que dizia ser teu amigo se afasta de você? Nunca foi teu amigo. Nunca e nunca será. Sabe? Moisés sabia que o povo era de coração duro, mas o Senhor diz, é para lá que eu vou te mandar. Quarta desculpa, eu não tenho carisma. Êxodo 4:10 diz o seguinte, Moisés afirma, eu não sei falar. Há quem diz que Moisés tinha uma dificuldade no falar. A expressão grega que diz dificuldade no falar, era porque possivelmente ele poderia ser gago. Imagina, né? O gago, quando ele fica nervoso, aí o que aumenta mais ainda e não sai nada. Porque fica nervoso. Como você sabe disso, pastor? Eu, quando criança, eu também gaguejei bastante. Eu tenho um irmão que o Senhor já o levou, e ele, toda a sua vida foi gago. E criança é assim, se você colocar uma criança perto de uma pessoa que gagueja, a convivência da criança com a pessoa, ele passa a imitar. O gago mesmo, né, que tem esse problema, ele não imita ninguém, ele realmente tem um problema. Mas a criança tem a tendência. E eu fui uma criança que tive essa tendência. Imagine que na minha época, quando eu estudava, na 3ª, 4ª série, tinha o costume de a professora escolher dentre os alunos, né? Passava um ditado e quem queria lá na frente da aula, né, da sala, ler o ditado e explicar o que entendeu do ditado. Eu sempre pedi a Deus, nunca me chame, porque, imagine, eu por qualquer coisa já fico todo vermelho. Um dia me chamaram. Só que Deus foi tão bom comigo, que alguém falou assim, olha, eu ouvi a professora dizer que na próxima aula, a pessoa que vai ser chamada é você. E não tinha como, valia nota, eu era tímido. E eu falei, e agora? Eu não sei quem foi que me disse, e realmente é verdade, que quando a pessoa gagueja, se ela falar cantando, ela não gagueja. Já viu um gago que canta? Tem normalmente uma voz muito bonita. Não gagueja. Eu falei, já sei, eu vou fazer uma música desse ditado. E comecei, não cantando, mas eu comecei a simular uma canção. E não gaguejei. Só que, até aí, tudo bem. O problema foi na hora que a professora disse assim, agora explica o que você entendeu. Não podia mais cantar. Aí eu respirei fundo e lembrei, se você falar pausadamente e devagar, você vai conseguir. A partir daquele dia, amado, isso foi um princípio para mim me educar. E depois dessa época, nunca mais eu gaguejei. Tem coisas que você gagueja porque você tem medo, porque você fica fragilizado, porque de alguma forma você fica angustiado. Faça devagar, respira fundo, porque Deus é contigo. Moisés, ele lamentou a sua fragilidade, sabe? Porque ele achou que ninguém lhe daria ouvido, porque ele não sabia falar bem. Mas Deus, ele é muito melhor, porque o Senhor disse assim, olha, eu vou enviar o teu irmão, pelo que eu sei, teu irmão fala muito bem. Então faz o seguinte, você vai à frente porque você tem um chamado, ele será contigo e aí você vai ver que vocês dois vão fazer sinais miraculosos. Moisés, ele continuava relutante, amado. E Deus lhe agora dá um companheiro, que era o seu irmão Arão. E aquela desculpa que Moisés dizia, olha, eu não tenho carisma, eu não sei falar, eu sou tímido. O Senhor disse, tudo bem, eu sei que você é tudo isso, mas mesmo assim eu te chamei. E você vai ver o quanto eu vou provar que você é capaz, sabe? Esse ato de incredulidade, por muitas vezes, nos torna ou nos faz nos sentir incapazes. Mas a providência divina responde. Êxodo 4, do 11 ao 12, sabe, o Senhor só falta dizer para Moisés, adivinha quem fez sua boca? Olha o que diz o versículo 11, disse o Senhor, quem deu a boca ao homem? Quem o fez? O surdo ou mudo? Quem lhe concede vista ou torna cego? Não sou eu, Senhor? Agora, pois, vá.
eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Não sou eu que criei sua boca? Será que eu não sei que você gagueja? Será que eu não sei que você tem essa dificuldade? Não fui eu que te escolhi? Então vá. Se você está inseguro, eu vou mandar o teu irmão que fala muito bem, mas você vai, porque eu quero que você vá. Quinto e último, desculpa de Moisés, eu não quero ir. Ou seja, ele deu várias desculpas para no final ele não ter mais por onde correr. Fala, sabe o que é, Deus? Quero ir não. Estou afim não. Acho que isso não é para mim não. Êxodo 4,13, Moisés afirma, ah Senhor, peço que te envie, que envie outra pessoa no meu lugar. É ser o crente covarde. Não é porque ele quer ser covarde, é porque ele tem medo. É porque ele acha que não vai conseguir. O Senhor te diz nesta noite, quantos sinais mais você quer que você, para você entender que você tem um chamado? Qual o sinal mais que você quer? Se todos eles já falou contigo, se através do teu pastor, do teu líder, você já ouviu no rádio, talvez no YouTube, na internet, em qualquer lugar, que você tem um chamado, que você é amado de Deus, apesar de tudo o que Deus fez e prometeu, Moisés continuava com aquela desculpa esfarrapada, sabe? Porque no fundo, ele não queria ir. Será que é só eu ou todos nós sabemos quando uma pessoa está inventando uma desculpa? Primeiro ela começa a fazer um círculo. Não, mas é porque tal, e assim, e assado. Aí você olha e fala, nem você acredita, quem diria eu vou acreditar? Agora, quem somos nós, amado, para travar uma luta entre a vontade de Deus e a nossa? Ali estava sendo travada uma luta entre a vontade de Deus e a de Moisés. Mas adivinha quem venceu? Deixa eu nem adivinhar, né? Muitas pessoas gostam de pensar que servem a Deus, e até repete, sabe, a oração do Pai Nosso, mas na verdade não submete à sua vontade. Êxodo 4,14, a Bíblia diz que se acendeu a ira do Senhor contra Moisés. Olha o que diz, Êxodo 4,14. Então o Senhor se irou com Moisés e disse-lhe, você não tem o seu irmão Arão, o levita? Eu sei que ele fala bem. Ele já está vindo ao seu encontro, e você se alegrará ao vê-lo. Então, enquanto Moisés estava pensando em dar desculpa, Deus já tinha falado com Arão e fala, vai ao encontro do teu irmão no deserto. Enquanto você está dizendo, eu não posso, eu não consigo, a minha célula não vai, eu acho que eu preciso fazer alguma coisa, eu acho que eu estou errando alguma coisa, Deus já está dando a volta e já está com a resposta. Apenas continue. Sabe, amado, dia 9 de dezembro, nós teremos a multiplicação das células. E nós estaremos unindo toda a igreja. Iremos estar lá na Dínamos, é num sábado. E todos os líderes e líderes em treinamento receberão uma unção. Esta unção é uma unção de capacitação. Pastor, mas nós já não oramos, já não ungimos. Uma coisa é você receber a unção da igreja local. Outra coisa é você receber a unção da rede. São vários pastores. Sabe? Nós estamos debaixo de uma cobertura. Então bem-aventurado é aquele que não teve medo. Eu sei que algumas vezes vai ter medo. Você acha que eu tenho mais de 20 anos que sou palestrante, que prego a palavra de Deus? Será que em algum momento eu não tenho medo? Claro que tenho. Dependendo do lugar, às vezes pode estar meia dúzia de pessoas, não sei, na hora me dá uma batedeira no coração. Ufa, será que eu vou conseguir entregar o recado? Sabe por quê? Porque eu sou ser humano. Toda pessoa precisa ter esse medo é um certo cuidado, não é medo de fracassar ou de não conseguir, sabe, amado? Esse medo é um medo benéfico. Por mais que nós pregamos contra o medo, nós pregamos contra o medo que vem do diabo. Mas o medo de você passar numa avenida que passa carro para lá e para cá não é do diabo não. Esse medo de você ser atropelado, isso é zelo, isso é cuidado pela tua vida, sabe? Depois de todas as desculpas esfarrapadas de Moisés, então ele acaba aceitando a vontade de Deus. Que ele pediu que, talvez, ele realmente tinha aquele chamado. Porque não era à toa que ele foi lançado no rio Nilo. O Nilo poderia, sabe, com o mover das águas, ter virado aquele cesto. E aquele bebê poderia ter morrido. Por que não morreu? Porque desde o momento que o Senhor chamou, é Ele que capacita e que cuida.
Você já comeu o pão que o diabo amassou com a bota. Você já passou por coisas terríveis, mas até aqui o Senhor te sustentou, porque Ele tem uma obra na tua vida. Sabe? Talvez você não queira fazer o que precisa ser feito. Não queira obedecer à voz do Senhor. E talvez você crie até algumas desculpas para fugir da responsabilidade. Mas para de dar desculpa. Deus não aceita mais suas desculpas. Ele não vai te forçar nada. Mas quem somos nós para dizer não para o Senhor? A única coisa que acontece é que a gente volta para o final da fila. Mas vai chegar a hora que vai chegar a sua vez. E será que depois de tanta cabeçada, de tanto sofrer, você vai continuar assim? Será que você não pede para o Senhor felicidade? Senhor, eu quero ser feliz no casamento, no trabalho, com a minha família. Eu quero ser realizado em algumas áreas. O que será que eu preciso fazer? Ouça a voz do Senhor e entenda o teu chamado. Você foi chamado e criado para isso. Qual é o meu chamado? Primeiro, ganhar alma. Segundo, ganhar alma. Terceiro, ganhar alma. Quarto, ganhar alma. Quinto, ganhar alma. Infinitamente, ganhe almas. Foi para isso que nós somos criados. Você acha que Deus, quando o céu ficou vazio, que Lúcifer caiu porque ele era regente do coral? Você acha que Deus poderia levantar qualquer anjo e fazer um anjo melhor, sabe? E com muito mais categorias e qualificações do que Lúcifer? Mas ele diz, não, eu vou fazer alguém que é a minha imagem, a minha semelhança. Criou eu e você para o teu louvor. E a Bíblia diz, amado, que hoje os anjos são maiores do que nós. Mas naquele dia nós seremos maiores do que os anjos e eles nos servirão. Por quê? Porque toda vez que os anjos olhar para você, ele vai enxergar a face do Senhor. Amém? Saiba que a vontade dele está dentro de você. Deus não aceitou as desculpas de Moisés. O que faz pensar que Deus vai aceitar as suas? O que te faz ter essa certeza? Não, mas eu tenho que estudar, sabe, pastor, eu não vim no culto, não tomei ceia porque chegou uns amigos em casa. Deixa eu te dizer uma coisa. O Senhor, Ele é muito brando. Mas vai chegar uma hora que Ele vai te deixar só e sem ninguém, para você entender que amigo é Ele. Amém? Quando nós criamos desculpas esfarrapadas e colocamos pessoas, seres ou qualquer coisa, o Senhor tira tudo e fala, agora sou eu e você. Deus não poderia se manifestar para Moisés lá no templo de Faraó? Deus permitiu que Moisés fugisse, ficasse 40 anos no deserto. Depois de 40 anos, Deus foi tratar com ele. Não adianta fugir. O dia que nós fugimos, que você se esconder, e você falar, aqui ninguém me acha, é lá que o Senhor vai estar. Amém? A voz mansa e suave do Senhor. Para de ser um especialista em dar desculpa. Qual foi a desculpa até agora para não fazer a obra de Deus? Qual vai ser a sua desculpa de agora em diante para continuar sem fazer nada? Qual vai ser a sua desculpa de amanhã? Mateus 25:30 diz assim, lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dente. Não seja o servo inútil. Deus não te chamou para ser inútil. Amém? Pastor, qual a minha função? Ganhar almas. Amém? O Rinaldo falou uma coisa aqui no ofertório que é muito interessante e é verdade. Nem todos têm um chamado para pregar a palavra, nem todos têm um chamado para ser missionário, nem todos têm um chamado para ser pastor, mas todos têm um chamado para falar do amor de Deus. Talvez você não é nada disso, você é apenas dizimista. E como dizimista, você está mantendo a obra do Senhor. Também é um chamado. Amém? Não é que um tem chamado para ser dizimista e outro não. Todos têm o chamado para manter a obra do Senhor. Mas tem pessoas que o Senhor vai prosperar a vida da pessoa e o seu chamado vai ser um empresário para manter a obra do Senhor na terra.
Então, amado, não fuja do chamado, seja ele qual for, não fuja, porque não adianta fugir daquele que não tem como se esconder dele. A Bíblia diz: se você fizer a tua cama nos céus, lá ele está. Se você fizer na terra, lá ele está. Se você fizer abaixo da terra, lá ele está, porque os olhos do Senhor estão em todo lugar. Amém? Você pode se esconder do ser humano. Você pode desligar o celular e dizer assim: não vou atender, vou dar desculpa que acabou a bateria, ou que estou fora de área. Mas para Deus você nunca está fora de área, porque Ele está sempre antenado em você.